Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. E hoje nós vamos meditar, vamos estudar apenas um versículo, porém um versículo extremamente rico. E estou na 25ª pregação em Efésios e o tema é como exercer a paternidade segundo Deus. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai ou mãe, levanta a mão. Olha, bastante pais e mães. Essa mensagem é para você, é para mim. Essa mensagem é para você que ainda um dia vai ser pai. Para quem ainda vai ser pai. Se você pretende um dia ser pai ou você pretende um dia ser mãe, anota, porque isso vai valer muito para você. Irmãos, essa mensagem que eu vou pregar hoje é importantíssima, é fundamental para o bem-estar da família. Assim como eu preguei domingo passado, do relacionamento dos filhos para com os pais. Por favor, se você não assistiu aquela mensagem, assista. Grava ela em algum lugar, assista mais de uma vez, não deixe de ver aquela mensagem de domingo passado, é muito importante. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, relacionamento dos filhos para com os pais. Se você não viu, veja, por favor, principalmente se você se você é filho, os adolescentes, as crianças, mostre para eles, ensine esses princípios. E hoje, também, uma mensagem muito importante, como exercer a paternidade segundo Deus. Antes de ler o texto, nós vamos orar. Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Mais uma vez estamos reunidos aqui para meditar na tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos, ó Deus, a capacidade de entender o que o Senhor quer falar conosco. Dê-nos a capacidade de diagnosticar aquilo que não está certo na nossa vida e dá-nos humildade para corrigir, para se submeter à tua palavra. Não deixe a gente ficar endurecido no coração em alguma coisa, ó Pai, que não está certo na nossa vida e a gente não quer mudar. Nos ajude, ó Deus, a sermos sinceros e diante do Senhor e ser transformados essa noite pela tua palavra. Ó Senhor, trabalhe em nosso meio, abre o nosso entendimento, quebranta nossos corações, nos ajude a crescer em ti, meu Deus. Abençoa essa igreja, abençoa aqueles que estão em casa assistindo o culto online, alcança eles também com a tua bênção, com a tua palavra, e abençoe a todos que estão aqui essa noite. Abençoe alguém que vai ver essa mensagem depois, para que seja abençoado e cresça, meu Deus, através desta palavra. Me dê graça nessa noite, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, vou ler na versão NVT, que diz assim, NVT: deem sua ajuda, estou aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4. Muito bem, diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Meus amados, vivemos dias em que pais estão muito ocupados e filhos estão muito solitários. Muitos estão crescendo diante de uma tela e não diante do olhar amoroso de um pai ou de uma mãe. Nunca na história da humanidade tivemos tantos recursos como temos hoje para criar filhos. Mas também nunca vivemos um momento em que nós vemos tantos filhos desanimados, inseguros, rebeldes, revoltados e sem referência no lar. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, a realidade ainda era mais dura. No Império Romano, havia uma lei chamada Pater Potestas, que traduzido do latim é poder do pai. Naquela época, o pai, pela lei, tinha autoridade total sobre a sua casa e sobre seus filhos. Ele podia, por direito da lei,
rejeitar um filho, vender um filho como escravo, podia matar um filho, poderia decidir se ele ia receber herança ou não, e até com quem ele ia casar e todas essas coisas. No entanto, meus amados, era um poder frio e sem afeto. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios e apresenta aqui algo revolucionário. Pais cristãos que devem imitar a paternidade de Deus, que é uma paternidade amorosa, justa e equilibrada. Vamos ver qual é a mensagem central. Coloca para nós. Vamos lá. Deus nos chama a criar filhos com amor, evitando irritá-los e guiando-os na disciplina e instrução do Senhor. Então nós vemos aqui 2 pontos bem definidos. Primeiro, não devemos irritar nossos filhos. Segundo, devemos criá-los. Volta lá. Devemos criá-los com disciplina e instrução que vem do Senhor. Então o apóstolo Paulo resume a tarefa dos pais em 2 ordens bem simples e fundamentais. Vamos ver o que isso significa na prática. Em primeiro lugar, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. O que significa irritar? Você sabe, é agir de maneira que gere rancor, revolta ou desânimo no coração dos filhos. Às vezes, sem perceber, podemos ferir nossos filhos. Eu quero hoje mostrar um pouco na prática como isso acontece. Vou mostrar aqui 10 formas comuns de irritar os filhos e que nós precisamos evitar. Vamos ver quais são, como os pais irritam seus filhos. Em primeiro lugar, ignorando a necessidade e a presença. Irmãos, hoje nós vivemos um fenômeno da terceirização de filhos. Ou seja, os pais vão cuidar de suas vidas e terceirizam os filhos para os outros. Eu ouvi uma frase, talvez um pouco exagerada, mas diz que os pais colocam os filhos na creche, os pais nos asilos, e pega o cachorro e vai passear com ele na praça. Será que é verdade, irmãos? Então, a criação dos filhos estão terceirizada para outros, tais como escolas, creches, babás e até a igreja. A responsabilidade de criar meu filho é da creche, a responsabilidade espiritual é da igreja. E alguns pais até cobram mesmo da igreja. Ou até escolhem uma igreja que tem lá um departamento infantil melhor. Não estou dizendo que a igreja não deva fazer isso com excelência e com o melhor que puder, mas a responsabilidade primária não é da igreja, é dos pais. Eu sei, irmãos, que os pais hoje em dia precisam deixar seus filhos ao cuidado de outros para trabalhar. Mas só que isso não deve impedir os pais de criar vínculos fortes com os filhos, de educá-los com amor, de ser presentes na vida dele, de construir laços afetivos. E tudo isso depende de como aproveitar o tempo juntos. Se os pais têm pouco tempo para estar com os filhos, eles devem aproveitar esse tempo, eles devem estar aproveitando esse tempo para estar com os filhos. Preciso entender que os filhos são prioridade. Às vezes trabalha, às vezes tem um tempo de lazer, às vezes tem um tempo de descanso, e se não tomar cuidado, ele trabalha, ele descansa, ele tem lazer, e às vezes até está na igreja, mas ele não tem tempo para os filhos. Por quê? Porque às vezes não colocou aquilo como uma
prioridade. A ausência, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 2, a ausência de Eli no cuidado com seus filhos trouxe um verdadeiro desastre naquela família. Não podemos negligenciar a nossa presença na vida dos filhos. Isso é muito importante. Não basta colocar comida no prato dos filhos, é preciso colocar amor no coração. Amém, irmãos? Dê prioridade à presença. Tire tempo com seus filhos para ouvi-los, para brincar com eles. Uma certa ocasião, um menino pequeno, talvez aí de uns 6, 7 anos, chegou no pai e falou: pai, quanto que o senhor ganha? Ele falou: eu ganho tanto. Ele falou: e por hora, quanto que o senhor ganha? Ele falou: fez as contas, falou: eu devo ganhar mais ou menos tanto por hora. Ele pegou o cofrinho dele, abriu. Vou comprar 1 hora para ficar com o senhor. Aqui, ó. O de valor de 1 hora de serviço eu compro para poder ficar com o senhor. Já pensou, irmãos? Não sei se essa história é verídica ou não, mas ilustra bem a necessidade, às vezes, que um filho tem de estar junto com os seus pais. Não negligencie, isso irrita muito o filho. Segundo lugar, como os pais irritam os filhos, superprotegendo ou limitando a sua autonomia. Irmãos, excesso de controle sufoca e impede o amadurecimento saudável, gerando rebeldia e insegurança. Por exemplo, lá em Gênesis 27, Rebeca manipulou Jacó, trazendo divisão para a família. Os pais não devem, claro, os pais devem proteger, levantar um muro de proteção em torno da sua casa, proteger os seus filhos, mas isso não significa sufocá-los, torná-los pessoas inseguras, sem autoconfiança, sem capacidade de decisão. Proteger demais impede o filho de crescer com autonomia e autoconfiança. Como já dizia aquela música do Zezé de Camargo, depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Então, à medida com que os filhos crescem, claro, quando eles são pequenos, tem que estar no campo da visão. E mesmo assim eles aprontam. Os pequenininhos, estou falando ali, aquela fase de 1 ano, 2 anos, né? Mas à medida com que eles vão crescendo, o que nós devemos fazer? Nós devemos baixar os muros e aumentar as suas asas. E deixar eles alcançar voos um pouco mais longos. Claro, sempre dando a direção. Mas vai chegar a hora que ele vai voar e não volta mais para o ninho. E quando isso acontecer, ele deve estar preparado para enfrentar a vida. Mas se você tomou todas as decisões por ele, inclusive o que ele come, o que ele veste e tudo, ele vai ser uma pessoa insegura e vai acabar sendo manipulado por outras pessoas que estão à sua volta. O que fazer? À medida com que o filho vai crescendo, o muro vai abaixando e as asinhas vão crescendo. É normal. E vai chegar uma hora porque diz que, não sei se é a águia, quem que é, chega uma hora que pega o filhote e joga do ninho. Fala: se vira agora, né? Agora é com você. Talvez os pais não façam isso, mas o próprio filho vai chegar uma hora que ele vai criar asas e vai querer voar. E aí ele tem que estar preparado. Pais superprotetores não fazem bem para os seus filhos. Deve ter uma dose de controle nisso. Ensine responsabilidade, em vez de prender com medo. Ensine responsabilidade. Deixe ele começar a fazer algumas coisas. Terceiro lugar, o que irrita o filho? Favorecendo um filho acima do outro. Eu sei que meio que na brincadeira, todas as casas têm um pouco disso, é ou não é verdade? Né? Mas, tirando a brincadeira de lado, existem realidades onde certos filhos têm uma preferência e criam rivalidade, ressentimento, destroem os relacionamentos por causa disso.
Lá na vida também da família de Jacó, diz a Bíblia em Gênesis 25, 28, Isaac amava Esaú, era o preferidinho dele. Ele gostava até do cheiro de Esaú. Quando Esaú ficava 3, 4 dias caçando e trazia o bicho nas costas, quando ele chegava, Jacó gostava daquele cheirinho. Cada um, né, gosta do cheiro do filho que tem. Mas Rebeca amava Jacó. Era o dodóizinho dela. E interessante que aquela família ficou dividida por causa disso. Favoritismo é uma semente de divisão. Não devemos ter isso na nossa família. Trate os filhos com igualdade e reconhecimento individual. Quarto lugar, criticando de forma constante e dura. Irmãos, pais que nunca elogiam, mas sempre criticam, fere a autoestima do filho. Nenhum exemplo direto nós temos na Bíblia talvez disso, mas em Hebreus capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz, Deus corrige a quem ama, Deus corrige com amor. Nós não devemos ser excessivamente duros, criticando os filhos, sendo negativistas em relação ao desempenho dos filhos. Criticar sem amor destrói a autoestima. Muitas pessoas às vezes se crescem inseguras porque os pais os criticaram. Os pais foram duros demais, excessivamente duros. Às vezes isso pode também criar no filho um trauma, um complexo e uma insegurança terrível. Então, meus amados, devemos substituir críticas por correção, mas com encorajamento. Em Hebreus capítulo 12 diz que Deus disciplina com amor para o nosso bem, para nos tornarmos participantes da sua graça. Quinto lugar, irritamos nossos filhos, desrespeitando a individualidade e a opinião deles. Não reconhecer que cada filho é único, que cada um tem sua individualidade, tem direitos próprios, tem gostos próprios, tem ideias próprias, isso é muito ruim. Então, é muito interessante quando nossos filhos nascem. Nós, sem experiência, imaginamos que vai ser como a gente imaginou, né? Mas não é. Nasce uma criatura com uma personalidade própria. Quando a minha filha mais velha nasceu, a Rutinha, já dava para perceber qual seria a personalidade dela no começo, quando ela começou. Depois nasceu Natan, já percebemos que ele tinha uma personalidade diferente. Depois veio Elias, com uma personalidade também diferente. São seres individuais, com personalidades, com gostos diferentes. Irmãos, desrespeitar a individualidade de uma pessoa é uma agressão. Não podemos fazer isso. Então temos que respeitar as opiniões das pessoas. Nós temos, por exemplo, ali em 1 Samuel capítulo 20, Saul, ele ficou irado porque Jonatas não seguiu os seus planos egoístas. Saul era um homem descrente, desobediente a Deus, e Jonatas era crente. Ele queria seguir o caminho do Senhor, e Saul queria que ele seguisse a ele. Então, irmãos, nós não podemos impor sobre os nossos filhos coisas que são pessoais. Cada filho é único. Respeite isso. Amém? Permita que o filho desenvolva seus dons, a sua identidade. Quantas vezes nós vemos pessoas que falam assim, o que você faz? Qual é a sua formação? Sou advogado.
E o que você faz? Eu tenho uma empresa de tal coisa. Ué, mas você não... Não, eu fiz advocacia porque meu pai queria. Uma vez eu vi uma entrevista de uma pessoa que ele é músico. Falou, você estudou música? Não, eu estudei engenharia. Assim que acabei a faculdade, fui trabalhar com música. Por que você fez engenharia, então? Porque meu pai queria, ou minha mãe queria. Então, é claro que nós temos que dar direção. Claro que nós temos que mostrar o caminho, mas temos que respeitar individualidades. O jeito, né, de cada um. Sexto lugar, irritamos nossos filhos com indiferença, com silêncio e frieza. Irmãos, se tem algo que irrita qualquer pessoa, mas principalmente um filho, é um negócio chamado indiferença. Alguém disse que muito pior do que uma briga no casamento é quando o outro faz alguma coisa e o outro diz, para mim tanto faz, não me importo mais. O casamento já morreu, já acabou. Quando alguém olha para o outro e fala, para mim tanto faz o que você quiser, eu não me importo mais, o relacionamento já morreu. Então temos que tomar cuidado, para que não venhamos a tratar os nossos filhos com indiferença, com silêncio, com frieza. Por quê? Falta de diálogo, falta de proximidade, cria abismos emocionais. Davi, por exemplo, ele foi indiferente com Absalão, lá em 1 Samuel 14. Mas no final nós vemos que ele acabou perdendo o seu filho. A falta de diálogo abre abismos. Portanto, devemos conversar, um diálogo aberto quando for preciso conversar. Precisamos perguntar sobre sentimentos e não só sobre notas escolares. Precisamos perguntar sobre gostos e não só sobre como é que está o seu boletim escolar, como é que estão as suas notas. Existem outros assuntos que estão às vezes no coração dos filhos e que às vezes estão pesando muito e ele não tem com quem falar. E se não conversar com os pais, provavelmente vai conversar com alguém que não deveria conversar. Sétimo lugar, irritamos nossos filhos violentando-os com palavras ou agressões, gritos, palavras ásperas, violência física geram traumas profundos. Provérbios diz, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É uma regra universal. Você gosta que gritem com você? Claro que não. Não devemos gritar com os nossos filhos. Por quê? Porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras ásperas machucam. Violência física, obviamente, é algo que não deve existir entre pais e filhos. A palavra, como eu já disse, Deus nos disciplina com amor. É assim que devemos disciplinar nossos filhos. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. O Deus que ama, o Deus que disciplina com propósitos abençoadores. Às vezes, irmãos, palavras ferem mais do que pancadas, sabia? Palavras ferem mais do que pancadas. Devemos corrigir com firmeza, mas nunca com raiva. Olha, muitos pais acham que na hora da raiva é uma boa hora para se corrigir. Enquanto ele não está com raiva, ele está de boa. Uma hora que ele ficou com raiva, ele falou, agora eu criei coragem, agora eu vou lá resolver esse negócio. Está cometendo um engano terrível. A hora da raiva não é hora de corrigir o filho, é hora de corrigir a si mesmo. É hora de entrar no quarto, fechar a porta, falar, Deus, acalma o meu coração, tira essa ira do meu coração, me perdoa por estar agindo assim. E depois que você voltar à sensatez, acalma, corrija o filho com amor.
aí ele vai sentir que é amor. Porque corrigir na hora da raiva, com certeza não vai ter bons frutos. Então, muitos pais acham que agora que eu estou com raiva, é a hora de eu corrigir. E aí já vai gritar, já vai ameaçar, já vai falar palavras duras, às vezes vão falar palavras de acusação, vão falar palavras que vão gerar traumas na mente da criança. Não corrija com raiva, corrija com amor. Amém, irmãos? 8º lugar. Contradizendo com maus exemplos diários. Se tem uma coisa que irrita a vida de um filho, é ver o pai falar uma coisa e viver outra. Ou a mãe falar uma coisa e viver outra. Essa contradição destrói a credibilidade e ensina a hipocrisia. É muito importante lembrar que nossos filhos vão seguir os nossos passos. Você já percebeu que as crianças pequenas imitam os pais? Sim ou não? Percebeu isso? É que nem aquela história do pato. Vocês já ouviram a história do pato? Vocês já viram o pato andando? Ele é todo desengonçado, né? Aliás, o pato ele faz tudo, mas não faz nada direito. Ele anda, nada e voa, mas nenhum ele faz bem. Tadinho, né? Por isso que é pato. Mas diz que o pato estava indo, e quando ele olhou para trás, o filho dele vinha andando, todo desengonçado. Aí o pai olhou, ficou incomodado, andou um pouco, olhou de novo, o patinho estava lá. Ele falou: filho, isso é jeito de andar, anda direito. Ele falou: mas pai, só estou imitando o senhor. Estou imitando o seu jeito de andar. Então cuidado, porque os filhos estão olhando o nosso jeito de viver. Os fariseus em Mateus 23:3 diziam uma coisa e faziam outra. E quando Jesus veio ensinar, o que as pessoas pensaram? Falou: esse sim ensina como quem tem autoridade. Por que Jesus tinha autoridade naquilo que ele ensinava? Porque ele ensinava o que ele vivia. Agora, os fariseus não. Eles ensinavam uma coisa que eles não viviam. E todo mundo percebia isso. Mas tinha medo de falar. Seu exemplo fala mais do que a sua voz. Eu vou repetir. Seu exemplo fala mais do que a sua voz. Viva o que você ensina. E muito importante, irmãos, se você errar, reconheça que errou. Amém, irmãos? Eu como pai, se eu errar, não vou reconhecer que eu errei. Eu não posso, porque se eu reconhecer, eu vou descer do pedestal. Pois desça do pedestal. Se errou, reconheça que errou. E se errar e precisar pedir perdão, peça perdão. Isso não vai minar a sua autoridade dentro de casa. Muito pelo contrário, vai aumentar o seu respeito. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Peça perdão. Se fez alguma coisa errada, peça perdão. Chega lá para o filho, não importa a idade, viu, irmãos? Não importa a idade, não. Fala: me perdoa, eu errei. E quando você pede perdão e fala: eu errei, dê um ponto final. Não fique se justificando: mas também, né? Por causa disso também, porque foi isso que Eva fez lá no Jardim do Éden e não deu certo. Se você errou, se nós errarmos, simplesmente diga: eu errei, ponto final. Errei, estou errado. Agora, se você quer colocar a culpa em outro, aí é outra história, né? Não, eu errei, mas você também. Eu errei, mas eles também. Mas não sei o quê. Mas, quer dizer, a culpa nunca é nossa, sempre é do outro. Quando errarmos, devemos dizer: eu errei, ponto final. Peça perdão e está resolvido. E não mude a atitude, obviamente. Amém? 9º lugar, irritamos nossos filhos, negligenciando o cuidado físico diário. Irmãos, deixar de garantir segurança, alimentação e ambiente saudável é uma agressão. Em Mateus 6:26 diz que Deus é o nosso Pai e nos provê com amor.
Ele não deixa faltar nada para nós. Deus nos sustenta com aquilo que precisamos. Eu li uma frase, achei interessante, que diz: filho não precisa de luxo, precisa de cuidado. Você já percebeu que criança não liga para luxo, né? Quem liga para luxo é nós adultos que nos tornamos vaidosos. Mas criança não liga para isso. O negócio deles é brincar com segurança, com a barriguinha cheia. Eles não têm luxo. Eles vão aonde eles estiverem, eles interagem com as outras crianças e não importam se a casa é bonita, se a casa é feia, se o brinquedo é novo, se o ambiente... Eles não se importam com isso. Agora, às vezes, nós estamos preocupados que o nosso filho precisa de luxo. Não, ele precisa de cuidado. Às vezes ele precisa de atenção. Às vezes ele precisa de que você esteja com ele. Portanto, devemos proporcionar um ambiente seguro, acolhedor, livre de violência, cuidando deles. Os filhos confiam muito nos pais. Depois que fica mais assim adolescente, mais para adulto, eles começam a desconfiar que ele confiava demais, né? Mas quando eles são pequenininhos, eles têm absoluta certeza que ao lado do pai ou da mãe, nada pode acontecer com eles. Não é verdade, irmãos? Eu tinha essa sensação quando eu estava junto com meu pai. Para mim, meu pai era um super-herói. Nada iria acontecer comigo se eu estivesse junto com ele. Essa é a visão dos filhos, não o decepcionem. Cuide deles. Esteja cuidando deles. Aliás, eu tenho uma fé. Eu acredito, irmãos, que quando Deus te dá a oportunidade de ser pai ou de ser mãe, Deus também te dá a capacidade para cuidar deles, sustentar eles e dar tudo o que eles precisam, prover os seus filhos. Amém, irmãos? Décimo lugar, os pais irritam seus filhos descuidando do apoio emocional. Alguns pais acham que basta dar coisas, esquecem do afeto, do elogio, da empatia. Olha, nós precisamos acreditar no potencial dos nossos filhos, sempre os encorajando. Essa semana minha filha mandou um vídeo do Instagram, até eu ia passar aqui, mas acabei não conseguindo salvar o vídeo. Mas tem um desses YouTubers, ele está no mercado, e uma criança ali, talvez de uns 7 anos, né? 6, 7 anos. Chega e fala assim: olha, vem cá. Eu pago todas as compras do seu pai se você fizer 10 flexões. E vira para o pai e fala: você acha que ele consegue? O pai fala: eu acho que ele não consegue. Aí ele quer tentar? Aí o pai não dá nenhuma palavra, o filho: não é melhor não. Aí ele vai em outro caixa, pega outro pai com outro filho e fala a mesma pergunta. E vira para o pai e fala: você acha que ele vai conseguir? E o pai fala: eu acho que ele não consegue. Os dois falam. Aí ele fala para o menininho, fala: você quer tentar? Ele falou: eu quero. E ele faz 10 flexões, o rapaz paga a conta do pai e ainda dá um brinquedo para ele. Aí o que vem nos comentários? Que atitude horrível desses pais. Meu Deus! Como que pode desacreditar tanto do filho assim? Pode ser que o filho não consegue, mas diga: eu acho que ele consegue sim, ele é um menino forte. E aí, na hora que o menino está fazendo a flexão, quem está lá agachado lá falando assim: mais uma, força, vai, é o youtuber, não o pai. O pai devia estar agachado lá falando: vamos filho, força, vai. Mas às vezes os pais são os primeiros a desacreditar do potencial dos filhos. Às vezes o filho chega com o boletim ali, ó. Um 10, um 9, um 8,5, um 7,5, aí o outro 10, o outro 9, aí tem um 6. O pai não elogia todas as notas boas, ele vai bate naquela que não... E essa, por que está ruim? Você é infeliz mesmo, não presta para nada. Como é que você quer que a criança seja bem assim? Tem que acreditar no potencial, tem que incentivar. Precisamos incentivar nossos filhos.
Irmãos, depois você procura esse vídeo aí e assista para você ver. É interessante. Eu vi no Instagram. Quem viu esse vídeo aí? Alguns viram aí esse vídeo. Interessante, não é? O pai não estava preparado, foi pego de surpresa. Você acha que ele consegue? Eu acho que ele não consegue. Como é que você acha que isso entrou no coração da criança? O primeiro desanimou, o segundo falou, eu vou provar para o senhor que eu posso sim. E foi. Então, irmãos, olha que interessante, em Mateus 3,17, o Pai Celestial afirma Jesus publicamente. Sabe o que ele disse lá, quando Jesus foi batizado, estava saindo da água? O que ele disse? Esse é meu filho amado, em quem eu sinto prazer. O Pai Celestial afirmou seu filho. Jesus ouviu do Pai, esse é meu filho amado, em quem eu sinto prazer. E você, pai? E você, mãe? O que seu filho tem ouvido de você? O que seu filho tem ouvido de você? Pense nisso. O que ele tem ouvido da sua boca? Aquele lá do vídeo ouviu, ele não consegue. O que ele tem ouvido de você? Jesus, na terra, encarnado, ouviu do Pai Celestial, este é meu filho amado, em quem eu sinto prazer. E o que você tem falado para o seu filho? O que ele tem ouvido de você? Abrace mais, elogie mais, ouça mais. Demonstre amor com palavras e gestos. Sempre acredite no potencial dos seus filhos. Tem aquela história, não sei se é do Einstein, né? Que a mãe tirou ele da escola porque disse que ele estava acima da média, não é uma história assim? E aí depois que ele cresceu, que ele ficou sabendo que, na verdade, ele não ia bem na escola, por isso foi tirado da escola. Mas a mãe não falou isso. A mãe disse, porque você é uma criança acima da média. Já pensou? Então, 10 formas comuns que os pais irritam seus filhos. Se alguma dessas, ou algumas dessas te pegou, mexeu com você, te colocou no canto, pisou no teu calo, mude a atitude. Amém, irmãos? Segundo ponto, então, eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Irmãos, aqui nós temos duas palavras-chave: disciplina e instrução. A palavra disciplina, ela vem da palavra grega pandeia. A palavra pandeia, ela significa educação integral, formação do caráter, disciplina, correção, cultura, moral, etc. Esse termo, pandeia, era usado no contexto grego para indicar o processo completo de treinar uma criança para se tornar um adulto responsável. Olha que interessante. Para criar uma criança e torná-lo um adulto responsável, existe um processo. Processo longo, que dura vários anos. Esse processo de ensino chama-se pandeia. Da onde foi traduzido a nossa palavra aqui por disciplina. Quando eu estava na escola, as matérias chamavam-se disciplinas. Ainda chama assim ou não? Era disciplina de português, disciplina. Porque às vezes nós em português achamos que disciplina tem a ver com correção, né? com castigo. Mas não. Disciplina é algo que nos coloca dentro do caminho do crescimento. Como eu falei agora há pouco, tudo que vale a pena na vida é difícil de conseguir. E nós precisamos, para conseguir alguma coisa de valor na vida, precisamos de disciplina. Então, disciplina é isso, inclui ali, por exemplo, ensinar limites, corrigir erros, orientar para a vida, mas sempre com amor. E eu fiz uma pergunta aqui, para entendermos bem esse texto, o que é que Paulo tinha em mente quando escreveu essa palavra, pandeia? Olha, que interessante, ele não está falando aqui de violência.
Ele está falando de uma disciplina amorosa e consistente. Lembra que Paulo ele está desconstruindo os valores errados da cultura romana e implantando valores cristãos, que são opostos aos valores de Roma. Ele não está falando que um pai tem autoridade total sobre o filho, mas ele está dizendo que o pai deve investir no filho com amor. Pandeia era entendida como a formação que molda a mente e o comportamento. Não apenas, não está falando só de castigo físico, mas de uma formação completa, integral. E como que nós podemos entender essa palavra hoje, no contexto moderno que nós estamos vivendo? Da mesma forma que eles entenderam naquela época. Ou seja, criar um filho com disciplina significa ensinar valores, estabelecer regras claras, dar consequências coerentes. Não se trata de punir, mas de formar caráter para a vida e para Deus. Nós precisamos combinar limites com explicações coerentes. Não sei se você já ouviu do seu pai e da sua mãe, ou você já falou para o seu filho: por que não, mãe? Por que não? Porque eu falei que não. Ponto final. Não? Te convenceu? Quando você ouviu teu pai e tua mãe falar assim: não, é porque não. Mas por quê? Porque eu estou falando que não. E aí? Irmãos, temos que dar explicações. Certo, explicar porque o certo é o certo, explicar porque errado é errado. Isso é pandeia, é formação para a vida. Qual será o maior legado que você vai deixar para seus filhos? Já pensou sobre isso? Bens ou fé? Bens ou caráter? O que é mais importante? Segunda palavra-chave que nós temos aqui é noutesia, ou noutésia, não sei como se pronuncia certinho. Mas essa palavra noutesia significa admoestação. Admoestação tem a ver com uma instrução verbal, com correção e encorajamento. Admoestação tem muito a ver com encorajamento. Literalmente, a palavra noutesia, que ela é a junção de nou, mente, e a tesia, que afinal ali é colocar. Então essa palavra noutesia literalmente significa colocar na mente. Instrução verbal, instrução formal. É aconselhar, advertir, animar com palavras, sempre com objetivo construtivo. E mais uma vez eu pergunto, o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu noutesia? Noutesia está diretamente ligado ao ensino da palavra de Deus. Especialmente no contexto do texto bíblico que nós lemos, é uma instrução baseada na palavra de Deus. Uma instrução baseada na palavra de Deus e não nas tradições humanas. Hoje nós temos, e você sabe que nós temos, muitos métodos de criar filhos que vão contra os ensinos da palavra de Deus. Sim ou não? Sim, você sabe disso. Muitos ensinos que vão contra o que a palavra de Deus ensina. Irmãos, nós que somos crentes, temos que ficar com a palavra de Deus, amém ou não? Amém, irmãos? Ou seja, não basta dar bons conselhos, precisamos ensinar a Bíblia aos nossos filhos. Mostrar quem é Deus, mostrar o que Deus quer, mostrar como viver para agradá-lo. Colocar na mente, noutesia, colocar na
Foi exatamente isso que Moisés ensinou em Deuteronômio 6, versículo 6. Coloca para mim, Deuteronômio 6, 6. Notesia, colocar na mente. Então, em Deuteronômio 6, ele está falando disso também. Veja o que ele diz. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. E o 7. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. E o 8. Amarre-as às mãos e prenda a testa como lembrança. Voltando para o 7 um pouquinho, na versão atualizada, ele traduz assim: inculque-as aos seus filhos. O que é inculcar? É decorar. Repita com frequência. Ainda é o melhor método para decorar as coisas, é repetir com frequência, sabia? Isso até tem a ver com o ensino neurológico, porque o nosso cérebro ele trabalha com conexões neurais, são bilhões de conexões neurais. Mas quando ele não precisa de todas as informações ao mesmo tempo. Por exemplo, você vai lavar uma louça, você não precisa do que você aprendeu em matemática, química, física para lavar uma louça, o inglês que você aprendeu, não precisa. Precisa passar sabão. Então, o cérebro cria certos atalhos para você fazer certas coisas. Por isso que às vezes você acaba esquecendo alguma coisa, está lá, mas você não lembra. Mas aquilo que você usa com frequência, por exemplo, o português que você fala todo dia, você vai lembrar, mas aquela palavra em inglês que você falou e não usou, não vai conseguir lembrar. Tem que usar todo dia, por um certo tempo, não só 21 dias, às vezes por meses. E aí, depois que ela criar aquela conexão, aquele atalho, você nunca mais esquece. Então, para você lembrar alguma coisa, você tem que repetir. Muitas vezes, até que aquilo crie um trilho nas suas conexões neurais e você nunca mais esquece. Inculcar. É isso, inculcar. É ensinar até entrar na cuca. Amém, irmãos? Repetir com frequência. E como é que faz isso? Conversando a respeito da palavra, né? Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, ao deitar-se e ao levantar-se. Então a ideia da educação continua baseada na palavra de Deus, feita pelos pais e não terceirizada para outros. A igreja ajuda. Graças a Deus nós temos aqui o Ministério Kids. Amém, irmãos? Tem o Ministério Kids, mas o Ministério Kids não é o responsável por inculcar a palavra nos seus filhos. Nós damos um apoio, nós damos um caminho, nós damos uma direção. Nós queremos ajudar, mas se você deixar só por conta da igreja, não vai funcionar. Porque é uma vez por semana, 7 dias, a pessoa esquece. Tem que repetir todo dia. Irmãos, por exemplo, como isso funciona na prática? Às vezes precisamos isso funciona bem. Olha, filho, não pode mentir. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. João 8:44. O diabo é o pai da mentira. E quem mente se assemelha a ele. Tem as atitudes dele. E assim vai. Ensinando os princípios com base na palavra de Deus. Assim os princípios vão ficar na cabeça daquela criança, no seu coração. E ele vai se formar com um bom caráter para a vida. E por fim, ele diz que vem do Senhor. A última expressão aqui do versículo, ele fala: eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Por que ele fala isso, vem do Senhor? Tanto pandeia quanto noutésia, ela vem do Senhor. Ou seja, pandeia, a disciplina, é de acordo com o caráter e o amor do Senhor. Como que o pai ensina o filho? Como um pai amoroso, como um pai santo,
E um pai com caráter justo nos ensina, assim nós devemos então no Senhor, com o exemplo que temos do Senhor, ensinar os nossos filhos. E notesia, de acordo com a palavra que vem do Senhor. Olha que legal. Você ensina com o exemplo que vem de Deus e com a palavra que vem de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, Deus nos chama a criar filhos com amor, evitando irritá-los e guiando-os na disciplina e instrução do Senhor. Ao termos filhos, Deus nos confiou uma missão sagrada: criar nossos filhos como Ele nos criou, com amor, verdade, justiça e graça. Talvez você tenha falhado no passado, mas hoje Deus te dá uma chance de recomeçar. Amém, irmãos? Você não pode mudar o que passou. Não tem como mudar. Não tente compensar. Tente compensar. Passou, acabou. Passado é passado. Mas você pode escrever uma nova história. Você pode escrever um futuro diferente, começando por hoje. Como que você faz isso? Primeiro, se você errou, peça perdão a Deus e ao Filho. Peça perdão. Talvez já passou muito tempo, mas peça perdão. Vai lá e fala, olha, me perdoe. Me perdoe. Eu errei. O que eu fiz não foi certo nessa ou nessa situação. Segundo, mude de atitude. Não faça mais. Talvez demore um tempo para que as coisas voltem ao normal, mas com a graça de Deus voltarão. Então, peça a Deus sabedoria para educar. Peça perdão se falhou. E assuma o compromisso de ser um pai ou uma mãe, segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Quero fazer um desafio nessa noite para você que é pai e para você que é mãe. Baixe sua cabeça um pouquinho, feche seu olho. Pense um pouquinho, reflita no seu coração, se em algum momento você errou, em algum momento você deixou aquilo passar, mas você sabe que ficou uma ferida aberta. Deus te dá uma chance hoje de corrigir isso. Então, se você errou nesse momento que nós vamos orar, eu vou te pedir, faça um propósito com Deus de ir e pedir perdão, de ir e confessar e dizer, olha, eu errei, eu estou pedindo perdão e estou me prontificando a partir de hoje a ter uma atitude diferente. Deus vai te dar graça, porque a Bíblia diz, Deus dá graça, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Seja humilde, Deus vai te dar graça. E se você, em algum ponto desta mensagem, sentiu que está falhando, que precisa melhorar, em algum desses pontos, se propõe agora, a partir de hoje, tomar atitudes diferentes. Talvez você está negligenciando o tempo com seu filho. Talvez você esteja fazendo algo que não está certo. Talvez você tenha negligenciado o ensino, tenha negligenciado a admoestação, a pandeia e a noutesia. Essas duas palavras chaves aqui hoje. Talvez você tenha feito da forma errada. Se proponha a mudar. Se proponha a glorificar a Deus, sendo o pai que Ele quer que você seja, sendo a mãe que você quer que Ele seja. Pedir para todos os pais que estão aqui, se você está em casa assistindo esse vídeo, esse culto pela internet, e você é pai ou mãe, eu quero também em casa, você que está em casa, quero que você se coloque em pé neste momento. Os que estão aqui, os que estão em casa, todos os pais, se coloquem em pé. Eu quero orar por você. Eu não conheço seu coração, mas Deus te conhece.
mais do que você mesmo, e sabe exatamente o que você precisa fazer. E o Espírito Santo está nesse momento tocando seu coração, tocando a sua vida. Vamos orar? Seja sincero, abra seu coração para o Senhor. Meu Deus, meu Pai, se houver alguma ferida aberta, se houver a necessidade de voltar e pedir perdão, eu peço que Teu Espírito Santo encoraje fortemente esse pai e essa mãe a fazer isso, em nome de Jesus. Porque eu sei, meu Deus, que neste momento o Espírito está iluminando a nossa mente e nosso coração, naquilo que nós precisamos fazer. Nos ajude, Deus, a podermos, assim, se assim for a necessidade, se humilhar, porque a Tua palavra diz: Deus resiste os soberbos, mas concede graça para quem é humilde. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele os exaltará. Que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, não deixe esse propósito esfriar, mas que rapidamente ele possa resolver isso para a honra e glória do Teu nome. E se houver pessoas aqui, ó Deus, que de alguma forma perceberam que estão errando, e hoje descobriram o jeito certo de se fazer, que o Senhor possa dar graça também, para que haja uma mudança significativa, uma mudança verdadeira e real na vida de cada um. E assim o Senhor possa, meu Deus, nos conduzir a esse papel de sermos pais segundo o Senhor, um pai amoroso, santo e justo, que só faz o bem para os seus filhos. E mesmo quando for corrigir os filhos, vai fazer isso com graça e com a intenção de levá-lo a um patamar de crescimento. É o que nós pedimos. Também por aqueles pais que às vezes, por algum motivo ou outro, negligenciaram, perderam tempo, às vezes perderam o timer, mas que o Senhor dê graça para que ele, arrependido, possa recuperar até coisas que perdeu na sua vida. É o que eu te peço. Ainda é tempo, Senhor, ainda é tempo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se.